Vamos falar especialmente do Galo agora. Eu vou começar pela Amanda, já peço para o Edu já deixar na tela também os dados da Vantressa. A Vantressa, ela foi, a informação, né, sobre a Vantressa, ela foi confirmada, né, como treinadora do Galo, né? Foi confirmada agora, foi hoje? Ela Segunda, foi né? efetivada ontem. A gente tinha feito. Foi engraçado que a gente fez a reunião de pauta, né? E ela foi efetivada. E aí eu queria saber de você, né? Será que foi a melhor escolha do Galo? Começando assim. E é só respondendo a pergunta do Juliano, se eu não me engano, que ele falou que se o Atlético não estava demitindo a treinadora que subiu com o time, na verdade, não. Quando a Lindsay assumiu, o Atlético já estava, né, na primeira divisão, mas ela não tinha algo que se, sei lá, que justificasse a queda dela, né, Amanda? Bom, Rafa, o meu comentário aqui é pautado em campo, é pautado em desempenho, resultado e o que eu vejo das partidas do Galo. Acho válido conceituar primeiro com a Lindsay, né? A Lindsay Camila era a treinadora do Galo no início do campeonato, né? Ela assume ali no segundo semestre de 2021, após a Série A2. O Hoffman Túlio foi o treinador que subiu com o Galo, né, da A2 para A1. Aí a Lindsay Camila assume ali no Campeonato Mineiro, fez o ano de 2022 inteiro com o Galo. Acredito que a campanha do Galo no Brasileirão de 2022 foi uma boa campanha. Poderia ter passado para o mata-mata, mas acabou perdendo um pouco de fôlego na reta final, chegou na última rodada com chances. O Galo começa o ano de 2023 disputando a Supercopa, acabou derrotado pelo Corinthians ali por 1-0 num jogo que o Galo assim tentou sobreviver, né? O Corinthians foi melhor, mereceu a vitória, mas o Galo conseguiu ali segurar o Corinthians em um gol, que é muito difícil. E aí o começo de Brasileirão do Galo foi um começo de rodadas duras e resultados ruins. Mas a gente falou muito nas lives aqui do Planeta Futebol Feminino que, em termos de desempenho, o desempenho do Galo não era péssimo no começo do campeonato. Apesar dos resultados ruins, o time tinha coisas boas, sim. Né? Chegou a pegar uma sequência de Ferroviária, Grêmio, Atlético Paranaense e Flamengo. O único jogo que conseguiu vencer foi o jogo do Atlético Paranaense, mas em todos esses outros jogos o Galo chegou a ter momentos ali que podia ter vencido as partidas. O problema é que era um time muito impreciso no ataque, impreciso na defesa. Então, num campeonato tão nivelado, vamos dizer assim, essa falta de eficiência acabou pesando. A Lindsay Camila vence o Real Brasília em casa e acaba sendo demitida na sequência. Né? E na minha visão, cheguei a falar isso também, não me lembro se foi no Twitter ou se foi aqui nas nossas lives do Planeta Futebol Feminino, que essa demissão, eu não faria essa demissão. Porque, na minha visão, em termos de campo, ali não era o momento, né? Antes de um clássico. Mas o clube optou pela demissão. Chega a Vantressa, vence o Cruzeiro no clássico, e um clássico que foi maluco, da forma como eu descrevi aqui. Vence o São Paulo na sequência em um jogo que a melhor disparada em campo foi a goleira Raíssa. Era para o Galo ter saído com a derrota ali naquele jogo, se a gente for olhar a qualidade das chances das duas equipes. A Raíssa fez inúmeros milagres, não foi uma boa partida. E perde 4 jogos consecutivos. Então a Vantressa tem 6 jogos no comando do Galo, ela venceu os 2 primeiros, perdeu os 4 últimos, com derrotas para Bahia e Avaí Kinderman. 2 equipes de parte de baixo da tabela que o Galo, pelo investimento feito, pelo objetivo no campeonato, tinha que vencer esses jogos e não venceu. Eu acho que o mais preocupante, na minha visão, além dos resultados, é o desempenho. Não consigo ver evolução na equipe. O jogo contra o Internacional foi uma equipe muito desorganizada defensivamente. O Inter, no segundo tempo, baixou as suas linhas e aí ficou esperando o Galo, que até criou algumas chances, mas falta consistência, falta solidez. E aí, Rafa, a pergunta que eu faço é: por que a diretoria optou por efetivar a Vantressa depois de 4 derrotas consecutivas, perdendo para 2 adversários que o time tinha que vencer? Eu não consigo ver uma evolução no trabalho, eu não consigo ver o motivo da demissão da Lindsay
E agora de efetivar a Vantressa. E aí isso entra também na minha definição do Galo no campeonato. É uma montanha-russa frustrante, é uma equipe que poderia estar brigando por G8, ainda enfrenta Real Ariquemes e Ceará, e o desempenho não me mostra com segurança de que vai conseguir pontuar, fazer 6 pontos contra essas equipes. E tem uma tabela complicada com Santos e Corinthians. Então agora complicou mesmo para o Galo em termos de G8. E só uma correção, né? 3-1 para o Palmeiras, né? Enfim, o Michael nos atenta aqui. Um beijão para a Carila Covas, falando que arte linda. Na arte é da Nena Michelin também, né? Na nossa equipe, assim como a Carila fez parte da nossa equipe de design de artes do PFF. Beijão, cara. Obrigado pela audiência. Thaís, a gente olha para a Vantressa, obviamente, né? A gente está falando de dentro de campo, até para deixar bem claro, né? Mas dos jogos que a gente tem visto, do que a gente tem visto, é como a Amanda disse, ainda não há uma aspiração ali para melhora do Galo, né? Ainda mais nessa situação. A gente pega aí os jogos, sobretudo com os times que estão na parte de baixo da tabela, que não esperava que o Galo perdesse esses jogos, né? Exatamente, até porque depois do começo, né, já assumiu de maneira estranha, né? Porque a Lindsay cai de maneira surpreendente até para ela mesma, mas antes de um clássico, né? Mas ok, você consegue um resultado importante, na sequência, outro resultado importante mesmo que inesperado, né? Entre aspas, porque foi um jogo super difícil para o Galo ali, 6 pontos, e aí a expectativa era que o Galo tinha se posicionado de maneira muito interessante para beliscar a vaguinha no G8, que escapou por pouco na temporada passada, né? E de repente tudo vai ladeira abaixo contra equipes extremamente acessíveis, né? Extremamente acessíveis. Isso que eu estou dizendo, falta consistência a essa equipe do Galo defensivamente, deixa muito a desejar. E eu acho que não, a gente está falando particularmente da Vantressa aqui, mas o Felipe com o Cruzeiro também não consigo ver grandes méritos nessa temporada. Até abri aqui, porque eu tinha a intuição que era isso, né? Mas o Cruzeiro tomou 13 gols nos últimos 3 jogos. Sim. Jogos difíceis, é verdade. Pegou o Corinthians, pegou o Santos, pegou o Palmeiras, uma sequência super desgastante, mas é muito gol. É muito e gol. O jogo com 13 o Corinthians gols é emblemático nesse gols. aspecto também, né? Defensivamente tempo, é uma equipe muito desequilibrada, o Cruzeiro. Primeiro tempo, assim, no pior pesadelo, eu acho, o treinador acontece no primeiro tempo daquela maneira, né? Você toma aqueles gols ali. Então, é um rendimento da dupla, tanto em termos de equipe, mas em termos de treinadores também, abaixo, né? Bem abaixo. Acho que a temporada passada o Cruzeiro fez aquele campeonato de Robin Hood, né? Mas eu acho que competiu bem em diversos momentos, mesmo que tenha desapontado contra adversários mais fáceis, mas chegou em grandes partidas ou contra grandes adversários e se mostrou uma equipe com diversos valores interessantes. E aí perdeu algumas peças, é verdade, mas você reforçou bem o time. Como é que o rendimento não cresceu, né? Parece que o rendimento piorou. A sensação que passa, pelo menos, é essa. O time ficou mais frágil ainda, defensivamente falando. A sensação é essa. Então, não tem como escolher outra palavra para essas duas equipes. A Vantressa, uma jovem, né, à frente de uma equipe também, acho que tem, será que um perfil um pouco mais experiente não seria mais interessante para conduzir o projeto do Galo? Qual é o projeto do Galo, né, também, para esses próximos anos? Porque você tocou num bom ponto, Thaís. Então, qual é a ambição da equipe, né? Quando começou a temporada, qual era o projeto? Eu acho que o projeto era chegar no G8, porque você esteve muito perto a temporada passada, por fora de maneira frustrante, mas muito compreensível. Frustrante, mas muito compreensível. Agora, você conseguiu reforçar a equipe, começou o brasileiro de maneira abaixo, e aí você pode precisar recalcular a rota ali, etc, etc. Mas aí você demite uma treinadora, assume a interino, a assistente dela, de maneira, a princípio, como interina, né? Uhum. E passa uma sequência que você perde mais do que você ganha, você efetiva, meio incompreensível, assim, né? A gente ouve muita coisa e a demissão da Lindsay foi surpreendente para ela, mas a gente ouve também que o vestiário era difícil ali, a relação já estava
um pouco mais complicada, mas será que, e aqui é pura suposição, se com o Vantresta ficou um pouco mais fácil essa relação treinador-vestiário, será que só isso é suficiente para sustentar alguém no comando técnico? Especialmente quando os resultados não estão vindo e você... Não é que o Galo está jogando muito bem e o resultado não está acontecendo. Porque aí você pode até ser um pouco mais profundo na análise e dizer, não, em algum momento isso vai mudar e o Galo vai passar a vencer essas partidas já que joga bem. Então Sim. é isso, né? O Galo não vem jogando bem, não vem conseguindo os resultados e efetivou o treinador de maneira incompreensível para mim. Nas últimas 5 rodadas, em termos de resultados, só teve uma equipe pior do que o Galo no Campeonato Brasileiro, que foi o Ceará, que ainda não somou pontos. Foram 4 derrotas nos últimos 5 jogos do Galo. Isso daí é um número que salta aos olhos e preocupa bastante aí na reta final, né? Não é que o rendimento não é que os adversários do Galo foram impossíveis, né? Existiam adversários bem possíveis.